Depois, quando tava tudo calmo, tudo tranquilo, já tava mais ou menos naquele período de manutenção da paz, Isso. aonde teve o terremoto e recomeçou tudo de novo porque tiveram que ser feita a evacuação de vários presídios e tudo mais. Por conta disso, criou-se vários grupos de guerrilhas, de máfia, gangues. Gangues, né? As gangues. Então, mas o senhor foi nesse limbo aí, antes do terremoto? Eu fui antes do terremoto, mas fui nas fases iniciais da missão. Então, teve o primeiro contingente, que enfrentou todas as dificuldades possíveis, porque montaram a base, se estabeleceram, e era a primeira vez que o Brasil ia depois de muito tempo, né? O senhor foi pelo Brabate? Eu fui pelo Brabate. Eu era auxiliar do adjunto de inteligência. Eu não fui pelo grupamento operativo, mas estava ali ligado, porque o Brabate é o grande comandante e o grupamento era um braço do batalhão brasileiro lá no Haiti. Então, a minha função como ajudante de inteligência era fazer justamente esse trabalho de preparação do terreno para que as tropas pudessem avançar e fazer o seu trabalho. Mas eu ficava no Brabate, em contato direto com o grupamento, mas desenvolvi meu trabalho ali. E o meu trabalho era basicamente acompanhar as operações, fazer os levantamentos, sair... Algumas vezes eu saí até próximo dos operações especiais, porque eles eram ligados. Porque a inteligência tem um papel fundamental. E aí conseguíamos desenvolver a nossa atividade com entrevista de presos, apreensão de armas e drogas, levantamento da situação do terreno em sua evolução enquanto missão. E um fato pitoresco que aconteceu comigo lá no Haiti, nessa primeira vez que eu fui, no terceiro contingente, foi o seguinte: com poucas semanas, a gente já estava adaptado ao terreno. E eu era o único fuzileiro, sargento, no meu setor. Os outros fuzileiros estavam em outros setores. A inteligência era apenas o comandante, a Cioli e eu. E aí, um funcionário da ONU passou o dia lá na base, realizando o seu trabalho ali, enfim, fazendo alguma coisa. E no final da tarde, ele tinha que retornar para o escritório da ONU, onde ele trabalhava, e ir para a casa dele. E aí, para minha surpresa, não era, assim, efetivamente o trabalho que eu deveria desenvolver, mas eu fui designado para conduzir esse funcionário da ONU de volta para o escritório. Sendo que a gente, quando chega no Haiti, faz aquele reconhecimento de área geral, conhece o mapa da região, né? Tem um estudo muito prévio, tem uma preparação, mas no terreno mesmo, na prática, eu acho que eu tinha saído da base umas 2 vezes ainda, era muito cedo, eram poucas semanas. E aí fui designado para estar nessa viatura conduzindo esse funcionário da ONU. Aí saímos da base, eu, mais um sargento, mais 2 cabos, o motorista, uma outra equipe de segurança, uma viatura apenas. Né? O país estava naquela situação de violência extrema, mas a confiança no batalhão brasileiro foi depositada naquele momento. E aí, para minha surpresa, eu era o mais antigo. Eu era 3º sargento, mas eu era o mais antigo da viatura. E aí, com essa missão de levar o chinês, ele era um chinês, funcionário chinês, até o escritório da ONU, onde ele ficava, e depois na casa dele. Só que o escritório da ONU já sabia o endereço, né? Sabia como me movimentar nas ruas principais, tinha o mapa, nada de GPS, nada disso, era mapa na mão. E fomos. Só que aconteceu o seguinte, esse funcionário da ONU, ele permaneceu no escritório por um tempo e pediu que nós aguardássemos. E aí a noite caiu, e foi avançando, por volta das 8 horas, das 20 horas, ele, falando lá o inglês dele meio diferente, né? Chinês falando inglês, eu com meu inglês mais ou menos, e fui, entendi que era agora a hora de sair e levá-lo para casa. Só que a casa dele estava fora do nosso mapa, fora da nossa área de jurisdição. Eu não tinha ali o mapa, mas então, aí a equipe combinou. Eu falei, vamos todo mundo prestar atenção no trajeto, porque a gente vai ter que voltar. E aí, rapaz, conforme a gente ia adentrando nas vielas do Haiti, onde ele morava, a coisa foi ficando complicada, porque a movimentação de pessoas, né? A gente não sabe quem é o inimigo, quem não é, porque tem a população. E a gente com aquele receio, né? De não saber voltar, enfim. Mas, no final das contas, conseguimos cumprir a missão, deixamos o funcionário na casa dele, e a volta foi complicada, porque aí a gente passou por uma área
que estava havendo disparos e um certo conflito com outras tropas da ONU, mas não eram brasileiras, eram outra área de jurisdição. Aham. Mas com isso a gente conseguiu ali, com bastante receio, né, porque a gente estava muito novo no terreno, mas chegamos ao ponto em que a gente estava dentro do mapa, ali na Avenida John Brown, na época. Bom, quem for olhar no mapa vai saber onde que eu tô falando, lá no Quem já foi Porto pra missão Príncipe. aí sabe muito Exato, bem. quem foi sabe. E aí conseguimos voltar para Delmas 2 e logo depois para base, mas nós voltamos mais de meia-noite.